Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 437, 7 de julho de 1902. A humilhação com Cristo faz começar a exaltação com Cristo. Esta manhã, não vindo, bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada. Depois de ter esperado muito, fez-se ver-me, dizendo: Luísa, humilhada sempre com Cristo. E eu, agradando-me e desejando ser com Cristo humilhada, disse sempre: Ó Senhor. E ele continuou, e o sempre da humilhação com Cristo fará começar sempre da exaltação com Cristo. Assim compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, o Senhor outras vezes também a exaltará. E esta exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial, diante dos homens e até diante dos mesmos demônios. Muito bem, né? Então, ser humilhado é ser exaltado, né? E até perante os demônios, até perante a corte celestial, Deus o exaltará, né? Exaltará essa alma que, por causa de Cristo, por amor a Jesus, sofre qualquer humilhação. 28 de julho de 1902, 438, efeitos da oração contínua. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus, que, não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse: Minha filha, retira-te, não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isto, me retirou ele mesmo, e ao me conduzir, disse: O que te recomendo é o espírito de contínua oração. Este buscar sempre a alma, o conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca e até com a simples intenção. A faz tão bela à minha vista que as notas de seu coração harmonizam com as notas do meu coração. E eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou-lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que o demônio é atingido como um raio e fica frustrado nas suas insídias, com as quais tenta prejudicar esta alma. Dito isso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, é o espírito de oração contínua, né? Jesus ama esse estar com ele, né? Se desligar do mundo, muitas vezes, né? É preciso ver, às vezes, as coisas, mas tem hora que você tem que retirar-se, porque você pode estar muito desgostosa e aquilo não vai te ajudar, e Jesus quer que você saia e venha conversar com ele. E ele recomenda o espírito de contínua oração, de estar sempre buscando conversar com ele, seja com o coração, com a mente, com a boca, e até com a simples intenção. E faz a alma tão bela à vista dele que as notas do coração da alma harmonizam com as notas do coração de Jesus. E ele se sente tão atraído para conversar com essa alma, que não só lhe manifesta as obras que está acontecendo na Terra, da humanidade dele, né, o que está acontecendo aqui, as obras dele, o trabalho dele, né, de salvação, de cura das almas, de recuperação, conversão das almas, mas ele também manifesta as coisas intra, né, que a divindade também fazia através dele na humanidade dele, né, o para quê das coisas que Deus tinha mandado as coisas, né, e não só isto, senão que é tanta beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que também o demônio é atingido também por um raio e fica frustrado nas insídias com os quais tenta prejudicar esta alma. Então é muito importante, né, a gente estar em contínua oração, ter essa vida constante de oração com Deus. É o que a gente tem que fazer mesmo, não tem como fugir, né? A gente ama a Deus tanto que a gente só tem que desabafar com Jesus, pensar só nas coisas com Jesus, ouvir só o que Jesus tem a dizer sobre todas as coisas. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 7 de julho de 1902. A humilhação com Cristo faz começar a exaltação com Cristo. Esta manhã, não vindo o bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada.
Depois de ter esperado muito, fez-se ver dizendo: Luísa, humilhada sempre com Cristo. E eu, agradecendo-me e desejando ser com Cristo humilhada, disse sempre ao Senhor. E ele continuou: E o sempre da humilhação com Cristo fará começar o sempre da exaltação com Cristo. Assim compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, o Senhor outras tantas vezes a exaltará. E esta exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial diante dos homens, e esta exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial diante dos homens e até diante dos mesmos demônios. Então, interessante, né? Ela estava se sentindo humilhada. Jesus não estava vindo e ela se sentia toda confusa e humilhada. Ela estava ali sempre esperando Jesus, né? Ela ficava ali naquele estado ali, sempre esperando Jesus. E eu fiquei pensando, né, na questão dela ficar na cama e ela tá ali por uma obediência a Jesus, né? E aí tinha toda aquela questão do padre que tinha na casa dela para celebrar a missa e tirar ela do estado de que ela entrava e ficava rígida, né? E, e ela estava ali sempre disponível para Jesus. E se Jesus não vinha, aí ela tá ali, ela não tá doente, ela tá na cama, né? Ela não podia sair da cama. Mas ela estava ali com um propósito espiritual, né, para Jesus. Mas se Jesus não vinha, ela estava toda confusa e humilhada. Fiquei pensando nisso, né, nessa questão dela ficar só esperando ele, tá disponível para ele, e aí ele não vem, não aparece. E aí, diante das pessoas, ela fica ali humilhada. Ela estava se sentindo humilhada e confusa. Cadê Jesus? E mas aí ele aparece para ela e fala: Luísa humilhada sempre com Cristo. Então tudo que acontecia com ela era a vida de Jesus acontecendo. Tudo que acontece com a gente não pode ver que é. A gente tem que ver a vida de Jesus. Fazer a conexão com a vida de Jesus, entender. É a vida de Jesus. Tudo que acontece. Quando eu li, né, eu fiquei pensando nisso. Ela estava se sentindo humilhada. Aí ele fala para ela, Luísa humilhada sempre com Cristo. Tá vivendo a vida dele. Tudo que acontece com a gente, tudo, a gente tem que ver a vida de Jesus acontecendo. É Jesus, é a vida dele. Ah, eu tô sendo perseguida. É perseguida com Cristo. É a vida, de quanto Jesus foi perseguido. Jesus, você tá sendo, deixa eu ver o quê? Incompreendida. Ninguém entende o que você fala. Você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Você tá sendo incompreendida. Jesus incompreendido. Você não pode olhar para você. Não pode, a gente tem que parar de olhar pra gente e ver, eu sou perseguida, eu sou humilhada. É Jesus sendo humilhado, é Jesus perseguido. Eu tô sofrendo, é Jesus sofrendo. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Tão importante. Não, detalhe é tudo, né? É entender, é tomar posse, né, disso. Só ver isso, é Jesus. É Jesus que vive em mim, é a vida de Jesus, é Jesus. E aí, sempre, em tudo que acontecer, se a gente lembrar disso, se a gente tem essa consciência, né, você vai enxergar a vida de Jesus, é Jesus agindo em mim, é Jesus vivendo, você vai conseguir entender com base na vida dele, ver sempre, né, a vontade divina em tudo que acontece, é a vontade divina. Aí ele falou para ela, né, aí ele falou sempre, e o sempre da humilhação com Cristo fará começar o sempre da exaltação com Cristo. Vai viver a vida dele, né, e tudo que ele viveu.
a humilhação, a exaltação. Você vai ser outro ele, outro Jesus. Aí ela falou assim: compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, então tudo, sofrer com Cristo por amor de Cristo, tudo ele que tá permitindo, né? Tudo que acontece é a vontade dele, tudo que acontece, tudo é a vontade divina, tudo, tudo, tudo. E aí, mas o problema é que às vezes, ó, tudo acontece é a divina vontade. Mas a diferença é que às vezes a pessoa não vê que é a divina vontade e não abraça aquela circunstância que está acontecendo e não vive aquele ali como sendo Cristo, por Cristo, em Cristo, né? Porque ela falou que se a alma, ela compreendeu que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, o Senhor outra tantas vezes a exaltará. E esta exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial, diante dos homens e até diante dos mesmos demônios. Mas isso acontece se as humilhações são sofridas com Cristo e por amor de Cristo. Mas se acontece alguma coisa e a gente rejeita, não vê aquilo ali, não vê naquela circunstância, naquele sofrimento, naquela situação que está acontecendo, a vontade de Deus e não abraça, não vai ser com Cristo e por amor de Cristo. Eu vou rejeitar, né? Eu vou estar rejeitando. Eu tenho que abraçar, se abraçar a cruz, né? Abraçar a cruz, amar a cruz. É muito importante, né, a gente entender isso. Ver a vontade de Deus nas circunstâncias. Entender com a ótica divina todas as circunstâncias. Ver ali, em tudo que acontece, a vontade divina. Em tudo. E amar a divina vontade, assim, do jeitinho que ela acontece. Aí no volume 438, efeitos da oração contínua. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. E encontrei meu adorável Jesus, que não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse: Minha filha, retira-te. Não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isto, me retirou ele mesmo. E ao me conduzir, disse: O que te recomendo é o espírito de contínua oração, este buscar sempre a alma, o conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca e até com a simples intenção. A faz tão bela a minha vista que as notas de seu coração harmonizam com as notas de meu coração. E eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta a beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que o demônio é atingido como por um raio, e fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar esta alma. Nossa, incrível, né? A oração contínua, o espírito de contínua oração. Ele fala buscar a alma, sempre buscar conversar com ele, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca ou com a simples intenção. Então você está sempre olhando para ele, não tira os olhos dele, nem um minuto. Pode ser conversando, né? Às vezes você está conversando mesmo, falando com a boca, né? Falando com Jesus. Ou só com o coração, ou só com a mente, fazendo uma oração mental, ou só com a simples intenção. Mas você está sempre olhando para ele, sempre voltado para Jesus. E nunca voltado para você, ou para as coisas da terra, ou para as preocupações da terra. E se a gente está vendo alguma coisa na terra, está, né? A gente tá no mundo, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo as coisas, tá, a gente tá na terra, né? Então a gente continua. É, a gente fica olhando para Jesus, mas ao mesmo tempo você tá cuidando das coisas, tá trabalhando, tá fazendo as coisas em casa, tá conversando com as pessoas, mas você tá sempre olhando para Jesus, mesmo mesmo estando no meio das pessoas, trabalhando e tudo, mas
Ali você está sempre olhando para Jesus, que seja com a intenção. Conversando com Ele, que seja com a intenção. Às vezes a gente vai ficar só nessa, não vai dar para conversar com Jesus, fazer uma oração mental assim tão profunda em certas circunstâncias, né? Você está trabalhando, conversando com as pessoas, mas ali seu coração está sempre atento em Jesus, sempre com a intenção de conversar com Ele, sempre olhando para Ele, que é o que Ele fala no livro do céu, né? Um olho ele fala nos primeiros volumes, é um olho no trabalho e o outro em mim, e outro em Jesus. Sempre, sempre. E isso atrai tanto, ele se sente tão atraído para conversar com esta alma que não só lhe manifesta as obras ad extra da minha humanidade, mas vou lhe manifestando algumas coisas da obra ad intra, que a divindade fazia na minha humanidade. E ele conversa com você e revela o coração dele. E aí, como que a gente então vai ver, né, em todas as circunstâncias que acontecem, a gente vê a vida de Jesus acontecendo, a gente aceitar tudo que está acontecendo, ver a luz em tudo que acontece, abraçar com amor tudo que acontece, é conversando com Jesus. É nessa oração contínua que vem as luzes para a gente entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, tudo que acontece. É aí nessa oração contínua, é nessa oração contínua, nessa conversa contínua, nesse sempre estar olhando para Ele, sempre estar conversando com Ele, interagindo com Ele, que Ele vai mostrar o que a gente tem que fazer, como a gente deve agir em cada situação. É olhando para Ele, é conversando com Ele. E também o demônio, a alma fica tão bela, isso é uma beleza. O espírito, a beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração é tão belo, né? A beleza é tanta, que o demônio é atingido como por um raio. E fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar essa alma, porque a alma está tão mergulhada em Deus que nem presta atenção em nada, né? Só está atenta em Deus o tempo todo. E aí tudo que acontecer, a gente vai atribuir a Deus. E o demônio fica humilhado, porque você não vê demônio, eu não vejo. As pessoas às vezes falam comigo de demônio, eu fico assim, meu Deus, eu não tô vendo. Não vejo, Senhor, eu não vejo. A menina chegou para mim e falou assim, eu fico até sem saber o que falar. Ela falou assim, nossa, no dia da catequese, nossa, mulher, que provação para chegar aqui na catequese. Eu não, eu quase não chego, é uma provação, é uma luta tão grande para a gente chegar aqui, que, como ela faz, no sentido assim, o demônio faz de tudo para a gente não vir. Pra gente não vir, a gente tem que lutar tanto para chegar aqui na catequese. Nossa, que provação. Se a gente fosse. Eu tive que, tipo assim, teve que travar uma batalha espiritual muito grande para chegar na catequese. Aí eu, meu Deus, eu só dei um sorriso assim, eu fiquei assim, realmente. Eu só fiz assim, fiquei assim, sem saber o que falar, porque eu não fico assim, eu fico assim, Senhor, eu tenho que. Eu não vejo isso, eu não vejo, eu não vejo, eu só vou pra catequese. Eu sei que eu tenho que. Claro, eu fiz várias coisas, tenho que providenciar várias coisas para ir, mas eu vejo tudo isso. Eu tenho que preparar o encontro, mas eu preparei, já estava preparado já há algum tempo. Eu tenho que providenciar as coisas aqui em casa, levantar cedo, organizar alguma coisa aqui. Nem lembro o que eu fiz no dia, nem sei. Eu sei que eu fiz as coisas que eu tinha que fazer e eu fui para a catequese na hora que tinha que ir, ainda consegui descansar um pouquinho antes de ir. Acordei e fui. Ai, meu marido não estava aqui, ele saiu com o carro, porque ele tinha um, tinha um futebol, ele tinha um futebol que ele vai uma vez por ano lá com os amigos dele, e ele foi para esse futebol e eu fiquei sem o carro para ir. Aí eu tive que ir a pé, mas assim, tudo para mim é tranquilo, eu não vi assim como uma provação que eu tive que enfrentar, nossa, eu tive que enfrentar uma batalha. Isso tudo foi o demônio que deixou que isso tudo é coisa das trevas, né? É provação demais para eu ir, eu tive que ir a pé. Aí os meninos dá trabalho, e os meninos, não, eu vejo tudo tranquilo, assim, como
Eu só vejo a divina vontade, eu não vejo mais nada. Eu só vejo a divina vontade, eu só vejo Deus nas situações. Se eu tive que fazer um pouco mais de sacrifício nesse dia, porque eu tive que ir a pé, aí eu não vejo, não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo só Deus, eu só vejo Deus nas circunstâncias, nas dificuldades, nos sacrifícios que eu tenho que fazer, tão pequenos, tão pequenos. Nossa, eu não vejo dessa forma. Eu só vejo luz, eu só vejo o amor de Deus em tudo que acontece. É, aí não consigo ver, não consigo. Então, e ela às vezes vê, ela às vezes poderia se fosse essa moça igual que ela falou comigo, ela poderia ver nisso essa batalha espiritual, que é o demônio que fez bem na hora de sair para catequese. Aí é esse churrasco do meu esposo e ele me deixa sozinha com as crianças. E aí eu tenho que travar uma luta e fazer um monte de coisa para estar aqui na catequese, não sei o quê. E foi muito difícil. Não vejo nada disso. Eu não enxergo isso, eu não vejo isso, eu só vejo Deus. É o que ele falou na música. Nossa, a música é incrível. É cola em forma de cruz. É situações dolorosas para eu aprender a amar mais. Nossa, eu achei incrível aquela música que Jesus fez, né? Foi Jesus, puramente ele que fez a música. A letra da música é muito incrível, porque fala é cola em forma de cruz. A graça está escondida na dor. É, situações complicadas. Ele fala, né? Para aprender a te amar, para eu amar a Deus. O termômetro do amor é o sacrifício. Se eu tenho que fazer uma coisa para Deus e tem ali um, uma dificuldade, né? Eu tenho que ir para a catequese. Eu estou indo para a catequese. Aí nesse dia, bem nesse dia, o churrasco poderia ser domingo, mas foi sábado. Aí eu tenho que ir a pé, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar de tudo sozinha. Porque geralmente meu esposo está aqui, ele me ajuda a mandar os meninos tomar banho, se arrumar. Eu vou de carro, tranquila, coloco as coisas no carro. Não, esse dia teve um pouquinho mais de dificuldade, eu estava sozinha, eu tive que ir a pé. Eu levo um monte de coisa, né? A catequista, imagina, eu levo um monte de coisa para a catequese. Eu tive que levar uma mochila, mas tinha até que levar uma mochila cheia de coisa, não sei o quê. Mas eu vejo nisso uma oportunidade para amar mais, para fazer esse ato para Deus e Deus em mim fazendo, e eu fazer para Ele, por Ele, nele, com, com sacrifício, para eu amar mais, porque quanto mais difícil é, e assim eu continuo fazendo, é mais amor. O amor é doação. O amor é doar-se. E quando eu tenho que fazer e tá mais difícil, eu vou ter que doar mais de mim. Eu vou ter que sair mais de mim mesma. Eu vou ter que me doar mais, me gastar mais, me esforçar mais. Isso é amor. Fazer isso com paciência, em paz e feliz. Então, quando você está se desgastando mais, se doando mais, e está feliz e está alegre, você está amando. Isso é amor. Então ele coloca eu vejo ele colocando ele desenhando o meu dia, ele desenhando o meu dia exatamente como acontece, foi ele que desenhou daquela forma. Ele que fez o roteiro, né, como tá na música que a gente colocou no canal lá, que a Aline colocou no canal. É, ele desenhou, ele fez o roteiro do dia. E aí nesse roteiro, ele fez daquele jeito, que nesse dia ia ter esse sacrifício, ia ter essa dificuldade para eu chegar na catequese. Eu não vejo, o demônio, que provação que eu tive que passar, não. Eu vejo só Jesus, eu vejo só o amor de Deus. Então, o demônio não. Ele vai tentar me prejudicar, mas eu vou ver só Deus, eu não vou nem enxergar ele. Eu não vou nem enxergar ele, eu nem enxergo ele. Eu só enxergo Deus em tudo que acontece. Então ele sai humilhado, ele nem se aproxima. Porque ele vai ser humilhado. Porque você não vê ele, eu não vejo. Não vejo.
E é engraçado, eu nem vejo isso como dificuldade, eu nem vejo muito assim: "Nossa, como foi difícil uma aprovação". Depois que ela falou, aí eu não vi nada, na hora que ela falou eu falei: "Nossa, eu não passei por nada disso, eu não tive provação nenhuma, nenhuma". Eu não vejo, assim, que foi pesado o que eu fiz. Porque o amor faz a gente ver as coisas de forma leve, não é um peso. A música também falou isso. Não é um peso que oprime. Eu não vejo como um peso que me oprimiu ter que fazer tudo isso. Eu não vejo como um peso. É colo em forma de cruz. É colo. Eu me sinto no colo de Deus, amada por Deus, em paz, feliz, tranquila. Eu vejo a vida leve, apesar da a vida, mesmo sendo corrida, cheia de. É muita coisa para fazer, é muito sacrifício, muita doação, né? Muita. A rotina pesada do dia. Mas eu não vejo peso. É desse jeito, eu não vejo o peso, eu não sinto o peso da vida, apesar de eu não parar quieta, eu fico o tempo todo fazendo alguma coisa, eu tenho tanta coisa para fazer o dia todo. Glória a Deus, graças a Deus que eu tenho. É Deus que desenha tudo, Ele que faz o roteiro da minha vida. E eu não sinto o peso, eu não sinto o peso. Eu não vejo dessa forma, é uma provação constante, a minha vida é uma provação constante. É uma luta contínua com o demônio, eu fico lutando. Porque é tanta dificuldade, não sei o que, não. Eu vejo só o amor de Deus o tempo todo. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A humilhação com Cristo faz começar a exaltação com Cristo. Esta manhã, não vindo, bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada. Depois de ter esperado muito, fez-se ver-me dizendo: Luísa, humilhada sempre com Cristo. E eu, agradecendo-me e desejando ser com Cristo humilhada, disse: Sempre, ó Senhor. E ele continuou: E o sempre da humilhação com Cristo fará começar o sempre da exaltação com Cristo. Assim compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo, e por amor de Cristo, estas são contínuas. O Senhor outras tantas vezes a exaltará, e esta exaltação fará continuamente diante toda a corte celestial, diante dos homens, e até diante dos mesmos demônios. Então é muito incrível, né? Jesus, que ela estava falando assim, né? Ela estava confusa e humilhada, não vindo Jesus, né? Porque o motivo era ele, né? E ela se sentia confusa e humilhada, né? Diante da situação. E depois de ter esperado muito Jesus vir, ele falou: Que bom, né? Luísa humilhada sempre com Cristo, estando comigo, tá certo, não tem problema nenhum. E que continue assim, humilhada dessa forma, né? Porque para ela, nossa, Jesus não vinha, é uma humilhação para mim, porque, né? Eu fico mortificada, né? É um sofrimento muito grande, né? E ele não vem fazer capricho meu de vir quando eu quero, né? Ele me deixa assim de molho, parece, né? De molho ali esperando ele, né? E ele sabe o quanto isso é difícil para mim, né? O quanto que é. Mas é algo, um sofrimento permitido por ele mesmo, produzido por ele mesmo. E que está fazendo bem enorme. Então é muito interessante como que é a vida na divina vontade, né? É através do sofrimento, né? A semelhança com Cristo. É através da mortificação, da humilhação. Não é de exaltar, não é favorecer a criatura assim, de muita sensibilidade, de muita coisa espiritual, no sentido de ver muito Jesus, no sentido de ver muitos milagres externos acontecendo, né? Imagina, ela fala Jesus, Jesus aparece, né? Não é assim. Não é externamente, né? Você parecer, se triunfar externamente. Não é esse a mira de Jesus sobre o Filho da Divina Vontade.
mas é tornar ele como outro Jesus. E Jesus também foi muito humilhado. A vida de Jesus, até o pai, né? É humilhante demais. Jesus pediu comida, não ter comida, né? E o pai não mandou para ele um banquete. Às vezes o pai mandou para ele um animal para ele tomar o leite lá do animal. Então, assim, é humilhante para Deus estar na terra, que é o provedor de tudo, e depender de alimento. É estranho, né? Você fala assim, meu Deus, o Criador das coisas ficou assim, parecendo que estava também refém ali da criação, né? Parecia assim que estava dependente, um Deus que fez tudo. Mesmo assim, ele não usou da sua divindade para favorecer nem nada para ele. A vida dele foi uma humilhação. Assumir a natureza humana foi uma humilhação, sim. Para um Deus porque para um Deus que tem todo o poder de tudo, né? Que não depende, que não é finito, né? E ficou em um corpo finito, né? E ficou na condição humana, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Então, essa é a vida de Jesus. Então, não é diferente para nós. Então, não é a gente pensar assim que nós vamos ser poderosos, que tudo vai dar muito certo, né? Que você vai num lugar assim e falar de Deus e todo mundo vai. Você vai levantar a mão, o povo vai cair, vai acontecer um monte de milagre, manifestação e coisas. Você fica assim, nossa, como sou uma pessoa poderosa nesse lugar. Não, 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 nada, né? Às vezes, pessoas dentro da sua família vai pensar que você é o demônio. Não vai ver a luz, entendeu? Você vai ser você vai ser humilhada sendo esquecida. Você vai ser humilhada sendo considerada lá no grupo da igreja, né? O padre considera todo mundo, mas esquece você. Não te chama, ninguém te considera. E é a humilhação que vinda de Jesus. Não veja as pessoas, não veja comprou contra você. Não fica nessa dimensão humana, né? É Jesus te separando para ele, porque ele também quer dizer o mesmo com você, humilhada sempre comigo. E da humilhação vem a exaltação. Então, os humilhados serão exaltados e não o contrário, né? Então é totalmente diferente. Os soberbos são derrubados e Deus não quer você soberba, né? Grandiosa aos seus olhos, né? Se vendo poderosa, se vendo a salvadora, né? Se vendo que pode tudo. Não, não. Ele quer você assim. Quando eu fui colocada lá para ficar nessa sala, lá na escola, eu me senti essa humilhação. Porque todo mundo estava falando, coitado, porque eu estou sendo tratada como uma pobre coitada, né? Coitada de quem ficar nessa turma, com essa criança, com essa mãe, né? Coitado de quem está nessa sala. É a pior sala da escola. Minha sala é a pior sala, né? Em termos de comportamento. E ninguém queria o menino, né? Os outros professores todos falaram, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Bateu o pé e falou assim, eu não aceito esse menino, né? Eles estão doidos para tirar o menino da escola. E aí, todo mundo tá me tratando com dó, né? Muita dó. Como se eu fosse assim, coitada, é a próxima vítima, né? Parece uma humilhação, né? Mas quem é que está produzindo isso? É as pessoas ou é Jesus? Ele não fala que os humilhados serão exaltados? Não é para a maior glória dele? Então, tenho para quê? Então, tudo que nós vivemos, né? Não é no campo de dar tudo certo também humanamente, não. Não é assim para glórias humanas. É para o divino. Entendeu? Porque ele fala que é sempre da humilhação com Cristo fará começar sempre da exaltação com Cristo. Mas o interessante também é que Jesus fala com ela, não é uma vez ou outra. Ah, Jesus, pronto, eu já aceitei isso, agora tá bom. Já ofertei isso naquele dia pro Senhor, então tá bom agora. Pode me tirar desse estado de privação, pode aparecer para mim mais vezes, não existe isso. Ele fala, é desse jeito continuamente, não é uma vez só, é sempre, sem interrupção. Não existe um bem com interrupção, é algo contínuo. É nessa continuidade desse estado, de perseverar ali, é que nessa continuidade que vai ser produzida essa exaltação, mas não é uma exaltação diante dos homens em glórias humanas, mas a maior coisa que pode fazer para a alma, exaltar a alma, a exaltação que Jesus faz numa alma é tornar ela semelhante a ele. Não tem coisa mais bonita, porque está te tirando de uma miséria, de um farrapo humano, que assim é sua alma sem Deus, o farrapo, que quando a gente na nossa vontade humana está mais parecida com o demônio do que com Jesus.
né? E ele te tira lá do fundo do poço, dos farrapos da miséria humana, da miséria humana, da realidade do pecado original que ficou, né? E te tira daquele posto que o Adão caiu, que foi um abismo violento, deixou o homem lá no buraco do buraco do buraco do buraco, pior que animal, e eleva novamente a semelhança com Cristo, que é o nosso estado original. Mas como que ele faz essa exaltação? Te enchendo de regalias aqui na terra, tornando tudo fácil. Você não vai ter problema nenhum, não vai ter que esperar na fila, porque você vai ser exaltado. A fila vai andar quando você chegar. O ônibus vai estar lá, não vai quebrar nunca, o carro não vai dar problema. Na igreja lá, o padre vai te chamar toda hora, o padre vai considerar você lá o tempo todo. Na família também, todo mundo vai te ver como uma deusa. Não, não é nada disso. Não é assim que se eleva a alma. O milagre, como foi falado, vem da cruz. Jesus foi mais exaltado na cruz do que quando a pessoa ficava gritando Hosana. Porque ele mesmo falou, era muito da boca para fora. Aquelas mesmas pessoas que estavam ali Hosana, Hosana, o filho de Davi, depois ia estar falando crucifica, crucificam. Ia ser comprado pelos fariseus, ia estar ganhando dinheirinho para poder depois gritar lá para crucificar ele, pediu a libertação do Barrabás. Como o povo é, né, volúvel. Então não era para o homem que Jesus estava olhando. Entendeu? Só para a glória do Pai. E a exaltação, o momento mais de triunfo de Jesus foi na cruz. Foi quando ele foi mais humilhado, despido, né? Chagado, puro osso, ficou puro osso, o osso à mostra, né? Quando ele não tinha nada para atrair o olhar de ninguém, quando ele não tinha mais nada, quando ele foi desprezado por todos, humilhado, é quando mais ele foi exaltado, por causa que a gente tem que ver os frutos do que ele estava fazendo. A exaltação é o que ele estava conquistando de glória. A exaltação é a luz que estava sendo ali. Quando a gente vai entender o mistério da cruz, vai penetrar no mistério da cruz, a gente só encontra glória, 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 glória. A gente não encontra desvantagem, a gente não encontra perda, a gente não encontra destruição, nada disso. Humanamente parecia que está destruído, né? Mas o que ele estava conquistando e triunfando sobre a morte, sobre a condenação, sobre o jugo final que estava sobre nós ali, de condenação, fazendo conquistas para as almas. Primeiro, trabalhando no campo de dar glória para Deus, né, em nome de todos. E estava fazendo atos universais poderosos que humanamente o humano não vê, gente. O humano vai ficar com dó de você. É por isso que a gente tem que, né, ter essa visão espiritual. O humano ali ia ficar com dó de Jesus. Eu não queria estar no lugar dele de jeito nenhum. Quanta humilhação para a mãe dele estar ali vendo ele na cruz. Quanta humilhação para ele. Olha como ele terminou. Terminou na cruz, coitado. Eu não quero terminar assim. Nossa. Olha lá, o que adiantou os milagres que ele fez? Eles pensaram só no triunfo do milagre, né? Olha, o que adiantou? Está destruído ali. Quem disse que ele estava destruído? Quem disse que ele trabalha nesse campo humano, externo e finito? Ele estava fazendo aquisições universais, conquistas e triunfando sobre tudo. Assim também é na nossa vida. Às vezes, humanamente, você está numa situação que você é humilhado. Por exemplo, você é destratado na igreja. Aí você está fazendo um ato de reparação ali. Igual as outras pessoas saem da igreja, não aceita ficar humilhado, quer ser visto, né? Vamos supor, você fez um trabalho junto com as pessoas da paróquia, mas o padre na hora esqueceu você. E falou assim, obrigado por essas pessoas que ajudaram. Considerou só essas pessoas, premiou, sei lá, essas pessoas lá, deu uma lembrança para essas pessoas lá e esqueceu você. Você ralou pra caramba e ninguém viu. Aí você pensa assim, nossa, todo perdido. Porque ninguém falou. Gente, querer alguma exaltação na terra é a coisa mais pobre que existe. O que Jesus está fazendo na sua alma através dessa situação, te assemelhando a Ele? E você, na divina vontade, está fazendo isso em nome de todos, está dando uma glória para Deus grandiosa nessa situação, né? Porque aí você vai só se importar, tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade, o importante é só o Senhor ver mesmo. Não é ninguém na terra ver nada. Gente, isso produz uma glória imensa, né? Esses atos que são feitos, né? Essas reparações que são feitas, parece que externamente você ficou no prejuízo, né? Mas, na verdade, aquele ato seu ali, estar naquela posição ali, representa para Deus, é algo maravilhoso que está sendo feito para a glória de Deus, que vai para a eternidade, e que ninguém vê,
que não é, no humano não vê. O humano só enxerga aquilo ali, presente, temporal ali. E você sendo assim, contínua, perseverando, sem se importar com o que os outros pensam, só fazendo a vontade de Deus, por Deus. Meu Deus do céu, é como uma carta de amor sendo dada para Deus, né? E só importa Ele, importa a glória dEle. Então, é assim que se vive a exaltação com Cristo. Porque aí você está sendo cada vez mais Jesus naquele lugar, né? Você está sendo Jesus. Mas ser Jesus não é igual o mundo pensa, igual até os apóstolos pensavam, que ele ser um rei, tirar a Roma do poder, aí ele sentar no trono, e os discípulos sentar do lado dele, e ser muito, muito considerado. Nada disso. Ao contrário. Tudo foi perseguido, tudo foi humilhado, tudo foi visto como os inimigos, só por seguir Jesus. Como indignos, as pessoas mais sujas da terra foram os seguidores de Cristo, foi considerado, né? Considerado. Então eles foram humilhados, perseguidos, maltratados, rejeitados. Então é totalmente diferente. E para a igreja ser exaltada com Cristo, pois ela é a esposa dele, né? Ela tem que ser humilhada também com Cristo. Por isso que se fala tão mal da igreja, por isso que a gente vê tanta perseguição à fé e a sociedade vê os cristãos como problema, né? Vê que a fé, a religião é o problema que produz pessoas assim preconceituosas. Você vê que a perseguição maior, os ataques através dos filmes, da mídia, da TV, é em direção às pessoas religiosas, é o que mais incomoda. E toda essa perseguição interna e externa que a igreja vive são humilhações para que ela seja exaltada com Cristo. Mas a exaltação dela da igreja não é ela agradar o mundo, é ela desagradar. É a perseguição também, né? Sendo feita, né? As pessoas debochando, né? Você vê lá aqui no carnaval debocham. Todas são humilhações terríveis, né? Mas a igreja não tem que ir lá e mudar e fazer carnaval para agradar o mundo. Não, ela tem que aceitar essa, vamos dizer assim, o que o mundo também está falando dela, como fizeram com Jesus. Porque dessa humilhação vai também, né, ela ser exaltada. Ela vai passar também pela mesma tribulação para ser exaltada com Cristo. Então é assim que Jesus trabalha. É assim que ele tira a gente lá de um abismo. E como que ele faz essa elevação? É tornando a nossa alma semelhante a ele, né? Tirando os farrapos do humano, mas não é através de te dar tudo aqui na terra e facilitar a sua vida. Ao contrário, é te dar as penas dele, é a coisa mais preciosa que pode te dar. Os bens mais poderosos que pode te dar. E fala assim, tem um trecho do livro do céu que fala, olha, eu dou o bem das minhas palavras, eu dou o bem das minhas obras que eu deixei para a criatura, dos meus méritos. Mas o que mais eu estou dando de mim para ela vai vir através do sofrimento. É o sinal maior de que eu estou doando de mim para ela, de que ela está unida comigo. Então, essa é a exaltação verdadeira. E isso sim é o tratar a criatura com dignidade, né? Porque ele fala, como que se eu não deixar eles sofrerem nada, como que eles vão ser semelhantes a mim? Como que eu vou enobrecer eles e se tornar verdadeiros reis e rainhas? Então, olha para você ver como que é a exaltação. Pela cruz. Efeitos da oração contínua. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, encontrei o meu adorável Jesus, que não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse, minha filha, retira-te, não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isso, me retirou ele mesmo, e ao me conduzir, disse, o que te recomendo é o espírito de continuação. Este busca sempre a alma conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca e até com a simples intenção. A faz tão bela a minha vista que as notas do seu coração harmonizam com as notas de meu coração. Eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta beleza que faz adquirir o espírito de continuação que o demônio é atingido como por um raio e fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar esta alma. Dito isto, desapareceu e me encontrei em mim mesma. Então, há momentos que Jesus te leva para o mundo mesmo, né? De certa forma, você vê que não é um interesse seu, né? Mas ele te faz, você precisa estar vendo as notícias, que ele te mostra os vídeos,
Ele faz você ficar ali vendo aquela situação toda, aquele relato todo da pessoa, sabe? Você vê aquele mal mesmo ali, aquela realidade toda que a pessoa tá falando e tal, tomar consciência daquilo para reparação. Então, hora que ele faz chegar na sua cara o problema, né? Ele faz aparecer, ele faz você ver. É uma realidade que ele quer te mostrar, ele te manda um estado de ânimo, e tem momentos que não, né? Então, assim, a gente faz essa vida é muito parecida, cada Luísa, a nossa vida. Você vê as coisas que acontecem, mas você não fica muito ali. Não é assim, você vê um vídeo e fica pensando uma semana inteira do vídeo, né? Você vê aquela situação e fica o dia todo, não, depois que aí você se volta de novo para o interior e vai ficar em oração, né? Só de pensar, só na sua intenção, né? Passou pela sua mente, já é uma oração, né? Passou aquilo pela sua mente, chegou até os seus ouvidos, aquela notícia, Deus que fez alguém te contar. Às vezes Deus faz alguém te contar uma coisa, que não é porque você está prestando atenção muito no mundo, porque você só está com a intenção de fazer a vontade de Deus. Mas Deus traz na sua porta, porque você é outro Cristo. Então ele traz para você, né? Às vezes alguém te conta algo da família, fulana, sabe a nossa prima? Meu Deus do céu, a menina tá impossível. Ela tá usando droga, ela tá de namoradinho dentro de casa, mas assim tá uma coisa terrível. E alguém te conta algo e você não procurou, né? Chegou na sua porta. Se alguém vir falar com você, tá vindo falar com Jesus, né? E aí você fica no seu coração em oração. Nossa Senhor, né? Peço perdão por essa situação. Meu Deus, né? Então você volta para o interior. Você não fica ali nos humores humanos, desesperada com nada, no que as pessoas estão falando, desabafando com elas ali muito, né? Você volta para Jesus, né? E fica em oração, né? Então é isso que ele quer. Ele não quer, você não é para as pessoas. Ah, mas as pessoas vêm falar comigo, tá? Para você falar com Jesus. É um assunto não é o assunto da pessoa, é o assunto de Jesus. Você tá entendendo? Você chegou no seu ouvido, o problema é de Jesus. Você tá entendendo? Então, então eu tenho que agora ligar para essa prima e vou puxar a orelha dela e eu vou falar isso. Você não tem nem autoridade para isso, ninguém te pediu isso. Então, as pessoas vão ficar te alfinetando mesmo. Se você ficar muito com as pessoas, elas vão tentar o humano é trevas, né? Então, elas, quando tem opinião, é vontade humana. Então, elas vão falar, o que você se ouvir muito as ideias humanas, você pode cair no labirinto de ficar ali nas trevas e ir para as ideias humanas. Entendeu? Igual o problema lá na escola, né? As mulheres só ficam falando, opinião, gente, é vontade humana. Opinião é vontade humana. No seu interior, quando eu tô lá, igual eu tava tendo a reunião, cada um falando o que pensa. Chegou tanta ideia maluca de trevas que uma das mulheres da escola, sabe qual a ideia que ela deu para essa mãe? Chamar os caras da boca, né? Os traficantes do bairro e entrar em contato, porque disse que já foram uns lá na porta e falou pro porteiro, por que você não falou com nós? Por que vocês chamaram a polícia? Podia ter falado com a gente que a gente dá um jeito nessa mulher. Então, uma das ideias era chamar os caras da boca para matar a mulher. Olha a maldade saindo da boca dessa mulher, dessa funcionária. Entendeu? Eu fiquei abismada com aquilo. Quando você vai dando brecha pro ser humano falar, gente, só sai porcaria. Então, as ideias das pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos chamar a mídia, vamos chamar o jornal aqui, vamos expor a situação. E umas ideias mais malucas do que a outra, né? Então, o que ele recomenda nessas horas é o quê? O desabafo tem que ser com quem? Com Jesus. Em tudo, né? Não é a gente ficar muito ali no humano. Por quê? Porque se a gente for ficar falando, igual foi falado, tudo que acontece, que a gente tá passando, se a gente fica desabafando com as pessoas, você chega em casa, e conta todos os problemas, coisa ainda que não tá resolvida, coisa que tá acontecendo ali, né? Tá naquele fogaréu ali, aquela dificuldade acontecendo ali. Se você chega falando para as pessoas, o que que elas vão falar para você? Elas vão falar assim, reza e pede Jesus para pôr no seu coração o que é para fazer. Reza e abre a Bíblia. O que eu te recomendo é não fazer nada agora. Fica em silêncio, espere em Deus. É isso que as pessoas falam com a gente quando a gente vai falar com elas? Não. Elas vão dar a opinião delas, ou seja, a vontade humana delas que vai falar. Então você está dando audiência para a vontade humana. E na vontade humana tem medo. Então, pelo medo que elas sentem, elas vão falar: Meu Deus do céu, sai agora desse lugar.
né? Pelo medo que elas têm, pelo apego que elas têm também à sua pessoa, né? Vai ter o sentimento delas ali envolvido, de apego. Ai, não quero que te aconteça nada, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Né? Teve um irmão meu que mandou eu andar com canivete na bolsa. Mas esse é o problema, não é para ficar falando com as pessoas. As pessoas, elas pensam com as suas próprias forças e te dão sugestões baseadas em coisas humanas, né? Elas não estão com Jesus ali, em sintonia com Jesus, ouvindo Jesus e falando só o que Jesus quer. Então, você precisa, o Jesus que tem dentro de você, que você tem ele, que você tem ele no fundo da sua alma, no trono do seu coração, se ele ali está, tudo é com ele que você conversa. E é isso que ele quer. Ele quer que você se retire nesses momentos, em todos, né? E vai falar com ele. E ele vai te iluminar. Ele vai te acalmar. Ele vai te mostrar a luz. Se você quiser de verdade a luz. Se você ficar olhando para o humano, você vai ver só trevas. Só trevas. O que mais você esperar do humano, né? Agora, se você ficar com ele, você vai ter a luz. Ele vai te acalmar e vai te mostrar. Mas você não está em paz? Você vê que eu te deixo em paz? Você anda na rua tranquila. Você não está vendo isso? E o que eu estou te falando e te ensinando aqui no livro do céu? Hã? Você, né, é a pessoa mais protegida, né? E ele vai te mostrar, uai, é a minha vida. O que você está vendo de diferente? E tantas coisas que ele vai iluminar se você escolher ficar com Jesus. A gente aqui entre nós, a gente fala. Por quê? Porque é tudo Jesus. Entre nós, quando eu vou falar com a Aline, quando eu pôr alguma coisa no grupo, nós estamos tendo conversa entre Jesus aqui. Ninguém aqui vai ficar com opinião humana, né? Eu sugiro que você ande com faca mesmo, ande com arma, ande com spray de pimenta a partir de hoje, fique atenta. Ninguém vai dar conselho humano aqui, né? Baseado no medo, né? Baseado nessa falta de confiança em Deus. Ninguém. Aqui todo mundo vai ser Jesus. Nossa, que benção, que oportunidade que Deus está te dando. Todo mundo vai falar coisas que ninguém lá fora vai falar. Porque estão na mesma sintonia, porque estão na mesma intenção, porque estão unidos a Jesus. Então, buscar sempre uma conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca e até com a simples intenção, faz tão bela a minha vista. Então é isso que atrai Jesus. Que as notas do seu coração harmonizam com as notas do meu coração. Você está em sintonia com o divino. Bebê. Então. Você está em sintonia, na mesma frequência que ele. E eu sinto-me tão atraído para conversar com essa, mas Jesus claro que vai te responder em 5 segundos. É ele que você procurou. Agora, se ele ver você procurando as pessoas, ele vai se sentir traído. Ele vai se sentir trocado. Ele vai se sentir rejeitado. Aí realmente você vai ficar na escuridão, né? E não vai enxergar a luz e vai tomar as decisões mais bestas e erradas, baseadas no humano, porque você está exposto. E aí o demônio indiretamente pode sim, né? Querer sim, te desviar de fazer a vontade de Deus, de tirar da vontade de Deus, indiretamente sim, porque você ficou na exposição. Porque quando você está lá com o humano, você está exposto, de certa forma, você está se expondo às trevas. Você está se colocando às trevas, mas quando você se recolhe para Deus, você está sob a sombra dele, né? Então, é muito perigoso. E quando a alma está sempre em conversa com Jesus, ele fica dando luz, ele manifesta as obras ad extra, tudo que ele deixou sair para fora, explica as palavras dele, explica os atos que ele fez, da humanidade dele, te faz participar da humanidade dele, te dá a conhecer cada vez mais as coisas que ele faz, você vê tudo humanamente assim mesmo, que ele fez e vê, né, ter esse conhecimento. Mas também mostra o para quê, né, as obras ad intra, que é a intenção de Deus, os pensamentos mais profundos dele quando ele fez tudo, qual a intenção com que ele fez, o para quê das coisas que acontecem, o para quê das circunstâncias, que é os para quês que a gente fala, né? O para quê do que Jesus fez na divindade, na humanidade dele, mas o que a divindade mesmo fala, né? Com o olhar de Deus sobre as coisas. Não só o que deixou sair para fora ali, que a gente já tem o registro na palavra de Deus, você vai ver além do escrito, né? Entendendo direto de Deus. Vai te trazer coisas inéditas, ciência infusa,
Então, para desenvolver ciência infusa, é só ouvir, só uma alma em oração. Só uma alma que vive nessa contínua oração com Jesus desenvolve essa ciência infusa, né? E tem essa compreensão maior. Quanto mais recolhida, né? Porque ela mostra, né, que ela só quer ouvir, só interessa o que Jesus pensa de tudo. Ele é a prioridade, só importa o que ele fala. É só dar audiência para ele, né? Então, ela vai ter tanta beleza que faz adquirir um espírito de continuação que o demônio é atingido como por um raio. Porque ele fica frustrado, né? Porque se indiretamente ele tentou alguma coisa, ele fala assim, eu vou cascar o fora, que quanto mais confusão, mais ela fica com Deus, né? Mais ela tá reparando, né? Ele fica assim, com medo, né, dessa pessoa, porque ela vai glorificar Deus com cada problema que aparecer, que chegar nas mãos dela, vamos dizer assim, cada pepino, ela não vai, cada chuva, se vir a tempestade, ela vai nadar na tempestade, vai aproveitar a tempestade para tirar mais atos para Deus. Se eu mandar esse pepino para ela, vai descascar o pepino com amor e vai mastigar ele todinho, não vai rejeitar e vai te extrair tanta luz daquele pepino, que mais luz, mais de Deus. Meu Deus do céu, a mulher é perigosa, o homem é perigoso, é perigoso, né? Entendeu? Então é maravilhoso, então é aprender a ver as coisas para não sair, né, da luz, é ficar com Jesus, em contínua oração. A nossa vida de oração tem que ser contínua, que esse estar sempre, né, com Jesus. Nós nunca podemos deixar, né? Senão a gente deixa a influência realmente das trevas vir até nós.